O Fluminense volta a vencer no Campeonato Brasileiro, volta a vencer no Maracanã, se reencontrando com sua torcida, depois de uma belíssima vitória pela Copa do Brasil contra o Internacional lá no Beira-Rio. Mas antes de a gente começar a avaliar aqui o jogo, eu quero que vocês deixem aí nos comentários quem foi o melhor jogador da partida, quais foram os destaques do jogo de hoje, dê sua opinião que a gente vai estar comentando junto, tá bom? Pessoal, o Fluminense vence uma partida, pontua, volta a pontuar no Brasileiro, que é nesse momento que é mais importante, porque a gente vem numa sequência ali muito ruim de 4 derrotas, que ainda nem bom falar, agora vamos pensar no que tem. E o Fluminense hoje, em determinado momento do jogo, se impôs. Foi um reencontro com sua torcida, a torcida foi lá, abraçou no horário de sábado à noite, um horário complicado, a torcida compareceu e apoiou e vibrou muito a equipe do Fluminense. E a equipe do Fluminense começou muito bem, começou se impondo, a equipe do Mano joga daquela forma que das equipes do Mano, sempre muito recuado, o Fluminense se impôs, ganhou o território. Eles tiveram uma boa oportunidade com 8 minutos do primeiro tempo ali num erro de saída do Martinelli, o Alisson finaliza para fora. Depois só deu o Fluminense, parece que a dupla está começando a dar certo, que é o Serna e o Everaldo. O Everaldo consegue subir pelo menos 2 bolas ali no primeiro tempo, consegue, sabe, se impor em cima da zaga do Inter. O Fluminense teve um bom momento também com o Manuel, que foi muito bem na bola aérea, tanto defensiva, tanto ofensiva. Ele aparece sozinho no primeiro tempo, mas acaba finalizando para fora. Até que chega depois de um lance de escanteio, a bola é alçada à área, o zagueiro tira, o Guga volta e o Everaldo só tira do goleiro para dar uma tranquilidade. Naquele momento do jogo, naquele primeiro tempo de uma maneira geral, a gente observava que o Fluminense vinha muito bem organizado, muito bem taticamente, se impondo dentro do Maracanã, jogando como um time que quer vencer dentro de casa. Mas falta sempre aquele último passo. A gente tem muita dificuldade. Hoje, o Keno poderia ter jogado muito mais hoje, não foi bem. O Serna deu boas assistências ali pro Everaldo, naqueles lances que o Everaldo ganha da zaga do Internacional. O Ganso oscila muito entre um bom passe e depois, sabe, parece não estar no ritmo do jogo, parece estar um pouco distante, até principalmente fisicamente, e aí acaba atrapalhando muito. Sei que a gente mostra muito essa dificuldade no mesmo tempo, a equipe do Grêmio ali sem querer jogar, porque depois desse lance, no começo do jogo do Alisson, o segundo grande momento do Grêmio é numa bola que o Samuel Xavier tá na lateral, ele protege, e aí o Batshuayi ganha dele, até pensei que tinha sido falta, mas na finalizar ele, o Thiago Silva trava muito bem e finaliza para fora. Depois teve um lance ali de bola aérea, mas não tão perigoso, e acaba o primeiro tempo o Fluminense com essa vantagem. E a gente olhar e falar, poxa, dava para ter matado aqui o jogo, né? Mas por uma falta de qualidade, por uma falta de reforços que ainda não chegaram, que ainda não estão sendo falados, que está só sondando, isso é um problema. E eu vou falar no final do jogo por que é um problema, porque a gente perde agora para uma decisão, sabe? 2 zagueiros, Thiago Silva e Ignacio, e Pei tá sem dois lateral esquerdo. O Guga tá jogando ali improvisado, jogando bem, na minha opinião. Se não é o que a gente espera, não tá comprometendo, foi bem. Mas vamos pro segundo tempo. O segundo tempo já muda a postura, o Fluminense. Eu acredito que o Renato tira o Hércules para dar uma poupada, coloca o Thiago Santos. O Thiago Santos é aquilo, graças a Deus não comprometeu, mas com aquela dificuldade. Uma dificuldade que é natural dele, a falta de técnica é aquilo, ele acaba tentando, se esforçando muito. Dificultou, porque ele não ajudava na saída de bola. O Martinelli jogou praticamente o jogo inteiro. Uma partida ok do Martinelli, não foi genial, mas controlou muito bem o meio de campo, ajudou na saída, ajudou chegando lá na frente. A partida extremamente correta do Martinelli. Mas o Grêmio começou a crescer muito no jogo. Ele colocou o Edenilson no jogo e o Grêmio pareceu algumas oportunidades. Mas tem que destacar, talvez é fora aquela cabeçada do Edenilson que o Fábio encaixa. O Grêmio não teve grandes momentos no jogo. O Grêmio foi um time assim, sem criatividade, sem inspiração. Um time a lá Mano Menezes, só que competindo menos. Eu acho que não tem um determinado momento que o Grêmio tirou em cima foi os piores dos problemas assim que o Fluminense teve. De resto, uma partida muito tranquila, o Fluminense se comportou muito bem, segurou muito bem. Hoje não teve tantos problemas na bola aérea. Se o Manuel tá com uma certa idade, está com uma dificuldade de jogar realmente, porque a idade chegou, tá sem ritmo e tudo mais. Na bola aérea eu acho ele um gigante, até que no final do jogo, quando o Grêmio fica chuveirando dentro da área, quem sai tirando tudo é o Manuel. Então assim, partida correta do Fluminense, taticamente muito boa, mas mostra a deficiência e mostra que a gente ainda tem que contratar. Do Everaldo, partida muito correta. O Everaldo, além do gol, ele tem uma boa finalização quando ele dribla no contra-ataque do Fluminense, ele dribla o zagueiro e finaliza para fora.
E aí vem um fatídico pênalti, né? Uma bola que o Canal foi brigar, o Dodge chuta a perna dele, pênalti. Quando vem o momento do pênalti, já é o segundo pênalti que acontece isso. Contra o Palmeiras do Cano, a gente ficou na dúvida, meu Deus, quem que vai bater? Quando o Cano pegou a bola, a gente solta o pé. Aquele momento do jogo só tinha, talvez, o Everaldo. E se eu fosse o Lima, talvez eu teria até pedido que o Lima bate bem na bola, apesar que não vem fazendo boas partidas, mas bate muito bem na bola. Mas o Everaldo estava confiante, marcou 2 gols na semana, mas marcou mais um gol hoje, quis se consagrar, acabou batendo para fora e perdendo a chance de talvez ali liquidar o jogo. E ali deu uma segunda sobrevida para o Grêmio, que passou a acreditar mais, passou a tentar mais, mas sem grandes inspirações. O Grêmio, que o Grêmio jogou hoje no Maracanã, é muita cara do Mano Menezes. Assim, um time sem criatividade, um time sem um meio de campo, um time, sabe, transpira, corre muito, mas sem conseguir produzir nem criar nada. Então esse foi o Grêmio. Então, apesar do certo momento de pressão, a gente estava a conseguir entregar para esse time que não quer jogar, para esse time que não consegue jogar, que é a equipe do Grêmio. E não, ainda bem que saímos com os 3 pontos, que eu acho que é o principal que o Fluminense nesse momento precisava, era pontuar, porque é muito mais fácil você organizar um time vencendo do que perdendo. Então, voltando a vencer, voltando a dar moral, ele vai ter aí que correr com o tempo. Perdemos do Thiago Silva. Thiago Silva no final do jogo não voltou nem mais para marcar. Então, assim, ele experiente como ele é uma lesão séria. Ele não recupera esse jogo de mata-mata, talvez aí uns 15, 20 dias. Torcemos por isso. Tomara que não seja nada mais sério. Mas nós temos um problema. Tem o Ignacio aí machucado. Mário tem que ligar amanhã pro Zenit, perguntar quanto é que quer no Nino, parar de sondar e fazer a proposta, tem que trazer o Nino, ainda mais com esses problemas. A gente tem uma sequência aí de mata-mata muito importante. Nós estamos sem os 2 laterais esquerdos, estamos com um lateral direito para usar na direita e só o Samuel Xavier na direita. Então, assim, tá muito no limite o time, tá muito no limite. E a gente falava que, ó, tá faltando elenco, tá faltando a gente ver nas substituições. Hoje, depois da saída do Keno, entrou o Canóbio, nós teremos de opção ali, ele botou o Riquelme ainda bem, mas depois nós teríamos o Baia e o Lavega. Então, assim, tá faltando a opção no elenco, tem que ir no mercado contratar. Parabéns ao Everaldo, gol, uma partidaça, se impondo, correndo, tentando, ganhou as maiorias do lance em cima do zagueiro do Grêmio, mas eu acho que tem que ainda ir atrás também no centroavante, tem que ir atrás do centroavante e pelo menos mais 2, 3 peças, porque realmente está mostrando que o elenco do Fluminense é muito curto, e curto num momento ali de decisão. A gente não pode nem pensar em ser eliminado do Inter depois de ter a vantagem que a gente teve. A gente não pode nem pensar em ser eliminado do Sula com o caminho todo se abrindo daquela forma que está. O Fluminense tem que se impor e a gente precisa de elenco nesse momento. No mais, a partir de hoje o Fluminense vence, o Fluminense volta a pontuar, que é o principal. A gente ainda tem 2 jogos a menos, agora vamos focar nas Copas, principalmente nesse próximo jogo, e sair com classificação. O que eu quero falar para vocês, vai ser um ano longo, no sentido, quando a gente olhar para esse elenco do Fluminense, olhar ver o elenco tão curto, vai ser sofrido em alguns momentos. Mas vamos acreditar, a torcida abraçou, a torcida tem abraçado, apesar do momento de chateação, mas a diretoria também tem que fazer sua parte. Tá todo mundo entendendo que hoje nós precisamos de elenco. Hoje nós precisamos de elenco. E não é mais 2, 3 jogadores não, talvez um pouco a mais. A zaga tá aí, muito claro que a gente precisa de jogador. Meio campo, ponta, centroavante. E por que não até lateral? Porque no meio da competição a gente está com esse problema, mostra que o elenco está muito curto. Vamos comemorar esse sábado, vamos aproveitar o Fluminense vence, vamos passar o domingo tranquilo, porque eu sou assim, quando o Fluminense perde, acaba o meu final de semana. Quando vence, a gente fica mais tranquilo e aliviado. Então, saudações tricolores, compartilhe esse vídeo com os amigos, compartilhe com a sua família, deixe sua opinião aqui nos comentários e vamos continuar. Se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito. E é isso aí. Saudações tricolores.